Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Davi Pimentel, estamos aqui na Vila Yara, junto com a Débora, que é a nossa convidada. Ela faz parte de um instituto, o Instituto Colinas, que é muito interessante. Você poderia me explicar um pouquinho mais sobre esse projeto? Então, o Instituto Colinas é uma ONG que fica localizado na cidade de Osasco e atende cerca de 150 crianças em condição de vulnerabilidade social. Realmente muito legal, um projeto ali solidário. Mas enfim, Débora, o que para você significa a palavra-chave direitos? Então, direitos é uma palavra um pouco difícil de definir e existem muitas correntes sobre o que são direitos, né? Recentemente eu terminei uma matéria do mestrado, Teoria Geral do Direito, e no final a gente concluiu que a gente não sabia o que era direito. Mas, se eu fosse dizer algo baseado na Bíblia, o que eu entendo por direitos são aquilo que Deus te deu, a dignidade que Ele te deu quando Ele te criou. E é o direito de todo mundo de ser respeitado enquanto criatura feita por Deus. A partir daí você vai ter um monte de outras criações filosóficas, jurídicas e muitos teóricos, mas no resumo é bem isso, é o que Deus te deu, a dignidade que Deus te deu. E viver como ela e ser respeitado enquanto pessoa digna. Muito obrigado, Débora. Realmente foi muito legal ter você aqui. Mas, Lua, agora é com você. O que você pensa sobre a palavra-chave dessa semana? Davi, você sabia que você é o cara, né, meu amigo? É nóis, mano. Tamo junto. Muito obrigado aí pela nossa entrevista. E agora, eu e o nosso amigo Wellington estaremos conversando no Momento Hipertexto sobre a palavra, então, direitos. Que tá, então, sobre o nosso título ali, né, da semana, direitos. Quero que você comente o que você achou dessa palavra, o que vem à sua mente quando você te fala essa palavra. Eita, nós, hein? Direitos é uma palavra difícil, é uma palavra complicada, porque em geral a gente pensa que direito é alguma coisa que a gente tem, né? Então quando acontece alguma coisa de errado, você fala que eu sei dos meus direitos, né? Mas se a gente for procurar a etimologia dessa palavra, a gente vai perceber que direito quer dizer justiça. Quando você está falando que eu exijo porque eu sei os meus direitos, você está dizendo o seguinte, você exige porque você sabe da sua justiça. Em outras palavras, você está dizendo, eu tenho meus direitos porque eu ando direito. Olha aí, ó. Isso é muito profundo. Tem a via de mão dupla aí, pelo que eu entendi essa frase, então, né? Aqui, ó, eu coloquei algumas coisas, né? Eu coloquei aqui contrato. Os seus direitos, na verdade, é um contrato social. Né, que você faz ali com as pessoas, com a sua sociedade, com a sua comunidade, é um contrato social. Quer dizer retidão, né? Se você tem direitos, quer dizer que você assinou esse contrato, portanto, você tem que oferecer esses direitos também às outras pessoas. Okay. Então, é uma via de mão dupla de fato. Mas no contexto teológico, né, no contexto que a gente está conversando aqui, direito, para mim, tem a ver com morte. Sério? Tem a ver com morte porque direito, se a gente for nas leis, né, tem lá as coisas que a gente tem a nosso favor. Mas no contexto cósmico, no contexto do grande conflito, nós temos direito só à morte. Porque pecadores nós somos. E como está escrito ali em Romanos 3:23, todos pecamos e todos somos destituídos. Se alguém tem direito de alguma coisa nesse universo, esse alguém é Jesus Cristo. E Ele nos oferece esse direito, Ele nos empresta, Ele nos dá esse direito através de graça. E aí a gente tem a vida, porque o nosso direito, o nosso salário, deveria ser a morte. Meu amigo, bela definição. Então agora a minha, hein? Primeira coisa que eu coloquei aqui, então, proteção. Então, conforme nós estamos estudando aqui a lição dessa semana, praticamente o direito que então as pessoas geralmente utilizam é para se proteger. Então, a pessoa fez alguma coisa errada comigo. Por exemplo, nós temos estabelecimentos, uma loja. O vendedor lá fez alguma coisa errada, então tem o direito da defesa do consumidor, certo? Então ali você procura os seus direitos para se proteger daquela situação de um possível golpe ou coisas do tipo. Segunda coisa aqui que eu coloquei é a questão do que nós estamos conversando então aqui na lição, que é a questão de usar esses direitos com relação à pregação. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, momento certo. Nós conversamos ontem na história de Paulo que ele usou do seu direito de apelar para César num contexto totalmente a favor e pensando na pregação do evangelho. Ele usou no momento certo, levantou a mão na hora certa. Exatamente. Então você tem o direito de usar ou não usar. Então
O momento certo está atrelado isso. Eu uso ou não uso? Então você que decide se você vai querer usar ou não. Terceira coisa que eu coloquei aqui também, testemunho. Então, naquele contexto, Paulo estava testemunhando a sua fé e ele queria testemunhar em Roma. Então, através de uma apelação dos seus direitos, ele teve a oportunidade de dar o testemunho em Roma. E puxando então a última coisa com relação à tirinha da semana. A tirinha da semana não está falando que Paulo estava querendo chamar o advogado. O advogado é quem? Cristo Jesus. Jesus é advogado, então ele é quem vai fazer então e os nossos direitos, dá aí a oportunidade de fazer isso na hora certa, vai nos mostrar e vai nos defender na hora que for necessário. Justamente. Concorda comigo? Em absoluto, número, gênero e degrau. E você? Concorda com a gente também? Se você não concorda, Comente. eu quero saber a sua visão. Tamo junto.